Meu cônjuge afirmou: "Você não é suficiente para vir comigo hoje à noite", depois de me dar uma olhada séria. Eu me abstenha de discutir. Eu me abstenha de chorar. Eu permaneci em casa e simplesmente assenti. Muito tempo depois que a porta da frente bateu, fiquei pensando nessa frase. Durante um minuto inteiro, fiquei parado em frente ao espelho do corredor, olhando para mim mesma. Meus cosméticos ainda estavam intactos. Minhas roupas e o delicado batom maligno que selecionei foram juntos. Elegante, mas não ostensivo. A luz fraca da lâmpada do corredor tocou meus brincos de pérola. Eu senti que parecia decente e elegante, se não lindo. "Não é bonito o suficiente", disse ele, cortou tudo, meus anos de apoio, meu trabalho e minha dignidade. Martim e eu ficamos casados há 35 anos. Juntos, tínhamos criado um lar cheio de crianças, literatura e rindo que acabaram se estabelecendo em um ritmo. Talvez ingenuamente, eu pensei que ainda éramos uma equipe e que pelo menos ganhamos o respeito um do outro depois de todos esses anos. No entanto, percebi que algo havia mudado quando eu estava lá nos meus calcanhares com uma tira já caindo do meu ombro. Silenciosamente, como a poeira que se acomoda até que cobre tudo, e não abruptamente. Martim não era mau o tempo todo. Ele não gostava de gritar. Ele nunca jogou nada, raramente falava alto e nunca perdeu a paciência. Mas seu louvor diminuiu com o tempo. Seu olhar deixou de vagar. Os pequenos toques, como uma mão na parte inferior das costas ou uma bengalia rápida na bochecha, desapareceram sem que nenhum de nós indique quando eles cessaram. Eu assumi que tinha a ver com as crianças, as rotinas e os anos. Eu acreditava que estava sendo compreensivo e pragmático. Eu não previ o desprezo. Vi minha imagem mais uma vez quando saí dos meus sapatos e peguei minha bolsa, que ainda estava fechada. Lembrei-me de conhecer Martim em um seminário aos 27 anos. Ele amava que eu era a mulher mais afiada na sala e que eu tinha fogo nos olhos. Lembro-me de como ele me olhou na época, como se ele tivesse ganho alguma coisa. Ele agora me tratava como se eu fosse algo pelo qual ele precisava se arrepender. Desligando a panela lenta, fui para a cozinha. Agora o assado que eu havia preparado seria frio. Pretendia ser uma refeição quente para voltarmos para casa depois do evento. Cobri gentilmente as laterais e coloquei na geladeira. Cobrindo os purê de batatas, lavando os copos de vinho e dobrando os guardanapos de todos pareciam robóticos, como se eu estivesse me vendo fazer os rituais de uma noite que nunca ocorreu. Às 20h12, recebi uma mensagem de minha filha, Júlia. Como foi o evento? Papai o apresentou ao novo chefe. Eu olhei para a mensagem. Eu não sabia como responder. Não porque eu não tinha palavras, mas porque a verdade parecia pequena demais, pessoal demais, humilhante demais para digitar. Eu não queria me tornar uma história Julia Peace. Então, eu respondi: ele foi sozinho. Eu não estava me sentindo bem. Essa foi a primeira mentira que eu disse para protegê-lo, ou talvez para me proteger. Eu ainda não tinha certeza. Me derramei um copo de água e sentei na mesa da cozinha. Vestido ainda, maquiagem ainda impecável, brincos ainda balançando um pouco a cada respiração. Eu olhei para a cadeira vazia em frente a mim, a cadeira de Martim, e me perguntei quando se tornou apenas móveis. Quando nos tornamos algo que ele poderia ficar envergonhado? Eu não chorei naquela noite. Não então. Não quando ele voltou para casa horas depois, cheirando como escocês e colônia cara, jogando as chaves no balcão com um filme descuidado. Ele não disse nada sobre o evento. Não mencionou o discurso que ele fez, as pessoas que conheceu ou a comida. Ele não disse que eu senti falta. Ele não disse nada. Ele apenas olhou para mim, ainda sentado à mesa no escuro, e perguntou: "Por que você ainda está acordado?" Eu olhei para ele por um longo tempo e respondi: "Não há razão." Mas nesse silêncio, algo mudou em mim. Eu ainda não sabia, mas naquele momento, aquele momento tranquilo e brutal, seria o começo de tudo. Antes de começarmos, informe-nos nos comentários de onde você está assistindo. Não se esqueça de gostar, compartilhar e se inscrever para obter histórias mais poderosas. Antes de tudo isso, antes do silêncio, dos comentários frios e da humilhação silenciosa, havia outra coisa. Havia calor, risos e amor. Ou pelo menos algo que eu acreditava ser o amor. É fácil olhar para trás e questionar tudo, duvidar de suas próprias memórias. Mas tento manter o que sei que era real porque importava. Importava. E naqueles primeiros anos, acho que Martim acreditava que também. Eu conheci Martim quando tinha 27 anos.
Acabei de começar a ensinar literatura em uma escola em Raleigh e ele estava trabalhando como gerente de vendas júnior de uma empresa de tecnologia de médio porte. Ele entrou para fazer uma apresentação sobre algum novo software de aprendizado que o conselho escolar estava considerando. Ele era charmoso, o tipo de homem que parecia se lembrar do nome de todos e dizer isso certo. Quando ele descobriu que eu ensinei inglês, ele perguntou sobre meu livro favorito. Quando eu disse Jane Eyre, ele disse: "Então você lê que mulheres que conhecem seu valor." Essa linha me fez sorrir então. Agora parece algo de uma vida diferente. Nosso namoro foi rápido. Martin gostava de dizer que não precisava de tempo para se decidir. Nos casamos depois de 11 meses. Nosso casamento não foi extravagante, mas foi alegre. Dançamos sob luzes de fadas no quintal de minha mãe, bebemos champanhe muito barato e rimos até meia-noite. Ele costumava tocar o pequeno das minhas costas sempre que estávamos perto das pessoas, como se estivesse orgulhoso de estar perto de mim. Lembro-me daqueles toques. Eles costumavam significar algo. Construímos uma vida juntos em uma casa modesta com tinta descascada em um jardim que nunca ficou livre de ervas daninhas. Mas estávamos felizes. Pelo menos eu pensei que estávamos. Eu cozinhei. Ele trabalhou. Classifiquei documentos tarde da noite, enquanto ele redigia relatórios. Ele leu partes dos ensaios de meus alunos em voz alta apenas para rir das partes engraçadas. Eu pensei que éramos uma equipe. Estávamos criando 2 filhos, Júlia, agora com 34 anos, e EMT, 31. Eles eram o centro do nosso mundo, ou pelo menos meus. Naquela época, Martim me levava a todos os jantares de trabalho, todos os eventos. Eu era o mais dele, seu confidente. Ele apertava minha mão debaixo da mesa, sussurrava piadas no meu ouvido. Chegamos para casa tarde e recapitulamos a noite enquanto escovava os dentes. Ele dizia coisas como: "Você lidou com essa conversa melhor do que eu jamais poderia." Ou "Tenho sorte de você ser mais inteligente que eu." Parecia parceria, admiração mútua, respeito. Penso nesses momentos agora e me pergunto se eles eram sinceros ou se eram apenas coisas que ele pensava que deveria dizer na época. Ele se cansou de fingir, ou eu simplesmente parei de ser alguém que ele admirava. Quando completei 50 anos, organizamos um jantar para seus colegas. Fiz frango com alecrim de limão e coloquei a mesa com a nossa porcelana de casamento. Eu usava um vestido azul que Martim havia escolhido para mim no meu aniversário. Ele me disse que eu parecia radiante. Lembro-me de como ele manteve a mão na minha cintura enquanto nos movimos pela sala. Naquela noite, eu me senti visto, valorizado, queria. Não durou. Lentamente, sutilmente, as coisas mudaram. Os elogios se tornaram menos frequentes. Os convites pararam de chegar. Quando perguntei por que ele não queria que eu fosse a um evento específico, ele dizia: "Você não gostaria. Ou é apenas uma coisa de trabalho, nada de especial." Mas foi especial. Era um pedaço de sua vida em que ele não me queria mais. E a princípio, eu não lutei. Eu disse a mim mesma que estava bem, que estava cansado de qualquer maneira. Eu tinha um livro para terminar, documentos para classificar, mantimentos para comprar. Eu dei desculpas para ele e para mim. Olhando para trás, eu posso ver como facilitei para ele. Eu não questionei a mudança. Não protestei quando ele começou a voltar para casa mais tarde. Eu pensei que se eu lhe desse espaço, se eu não se agarrasse ou reclamasse, ele voltaria. É o que eles dizem, certo? O amor significa dar espaço a alguém para respirar. Mas às vezes o amor significa perceber quando alguém está lentamente fechando a porta em você e chamando-a antes que ela se feche. Eu ainda mantinha a crença de que estávamos juntos nisso, que talvez fosse apenas uma temporada, uma fase. Eu não vi isso pelo que realmente era, o começo do fim de nossa parceria e o começo de mim aprendendo a viver à sombra de um homem que havia esquecido o que me deixou bonita em primeiro lugar. Mas eu me lembrei. Nem tudo de uma vez e não claramente, mas eu me lembrei. E foi aí que tudo começou a mudar. Não foi um momento dramático, não um argumento enorme ou insulto cruel gritou por uma sala. Não. A primeira bandeira vermelha era silenciosa, pequena, esquecível, talvez se eu deixasse ser. Mas ele alojou no meu peito, e não importava como eu tentasse ignorá-lo, ele ficou lá. Um único momento que sugeriu uma verdade mais profunda, eu não estava pronto para enfrentar. Foi um jantar de rede, um dos últimos que eu já participei com Martim.
Sua empresa acabará de conseguir um grande cliente, e o evento estava sendo realizado em um elegante local na cobertura no centro da cidade, o tipo de lugar com iluminação fraca, ternos afiados e a talhada macia de óculos caros. Passei a tarde se preparando. Eu usava um vestido verde profundo, aquele que Martim costumava dizer que fez meus olhos se destacarem. Eu enrolei meu cabelo. Eu até parei na loja de departamentos para comprar um novo batom. Eu queria parecer elegante, confiante. Eu queria que ele se orgulhasse de me ter lá. Quando chegamos, ele entrou em seu modo profissional quase instantaneamente. Confiante, charmoso, rindo facilmente com a equipe júnior, apertando a mão de executivos seniores. Fiquei de perto no começo, oferecendo sorrisos educados, deixando liderar o caminho através de conversas. Então veio o momento que nunca me deixou. Estávamos parados com um grupo de 4 anos, 2 contratados mais recentes e Greta Monroe, vice-presidente da época. Ela era uma força da natureza, alta e equilibrada, com uma voz que fez as pessoas pararem de falar e ouvir. Alguém perguntou a Martim quanto tempo estávamos casados e riu. Essa luz, risada desdenhosa, e disse: muito tempo para contar. Todo mundo riu desajeitadamente. Então Greta, tentando recuperar o tom, disse: e o que você faz, Karen? Before eu poderia responder, Martim cortou dizendo: oh, ela ensina meio período agora, principalmente voluntários. Você sabe, se mantém ocupado. E assim, ele se voltou para outra pessoa, mudando a conversa para as projeções de negócios para o próximo trimestre. Eu fiquei lá, congelado por um segundo. Minha boca estava um pouco aberta, não o suficiente para falar, apenas o suficiente para deixar entrar o ar de repente que eu precisava. Eu estava ensinando há mais de 3 décadas. Eu tinha presidido os departamentos. Eu orientava jovens professores, ajudava a construir programas e até contribuiu para o desenvolvimento do currículo. Mas naquele momento, eu não era professor. Eu não era dele igual. Eu era apenas alguém que se mantinha ocupado. Greta olhou para mim por uma batida por mais tempo do que o necessário. Havia um lampejo de algo em sua expressão. Pena talvez, ou reconhecimento. Ela disse: bem, esse geralmente é o trabalho mais importante, antes de ser varrido para outra conversa. Apreciei o esforço dela, mas o dano já havia sido causado. Eu tentei sacudi-lo. Eu sorri e acenei para a cabeça durante a noite. Até elogiei alguém em seus sapatos apenas para sentir que fazia parte de alguma coisa, mas por dentro eu estava se desenrolando. Quando chegamos em casa, eu não disse nada. Eu queria. Eu quase fiz. Fiquei no banheiro, limpando minha maquiagem, observando meu reflexo, ensaiando as palavras na minha cabeça. Por que você disse isso? Por que você me fez sentir pequeno? Mas eu não disse nada. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Ele fez café, deixou um beijo rápido na minha bochecha e saiu pela porta com sua pasta e confiança totalmente intacta. Sentei-me à mesa da cozinha com uma dor crescente no meu peito. Esse era o momento em que eu sabia que algo havia mudado, não apenas nele, mas em mim. Parei de ser visto, não apenas pelo mundo, mas pela pessoa em que mais confiava para me ver. E pior, comecei a acreditar que não precisava ser visto, que não havia problema em encolher, ficar quieto, deixá-lo meditar fora da história que ele contou sobre nossa vida. Mas não estava tudo bem. E naquela noite, naquele momento de ser discutido, minimizado, apagado, foi a primeira vez que senti a rachadura sob a superfície. Seria necessário muito mais rachaduras para quebrar a fundação, mas essa foi a primeira. E mesmo que eu enterrasse profundamente, nunca esqueci porque era a noite em que percebi que estava lentamente me tornando invisível em meu próprio casamento. Depois daquela noite no telhado, algo mudou em mim. Eu não disse nada a Martim. Não então. Eu disse a mim mesma que não valia a pena lutar, que ele provavelmente não quis dizer nada com isso. Mas a dor permaneceu. Não apenas no meu peito, mas nos momentos tranquilos que se seguiram. É estranho como a ausência de alguma coisa, atenção, cuidado, carinho, pode ser mais alta do que qualquer grito. Foi assim que começou. Não com raiva ou traição, mas com apagamento lento e constante. Nas semanas que se seguiram, Martim ficou mais distante. Não fisicamente. Ele ainda estava lá, ainda sentado no sofá todas as noites, ainda bebendo seu café no mesmo local na mesa da cozinha. Mas o calor que costumava viver em seus olhos quando ele olhou para mim se foi. Os pequenos gestos, aqueles que você nunca pensa para nomear até que desapareçam, desapareceram. Ele parou de perguntar como foi o meu dia.
Ele parou de fazer uma pausa para ouvir a resposta se eu dissesse a ele de qualquer maneira. Lembro-me de uma manhã que fiquei na cozinha segurando 2 gravatas, uma marinha com listras prateadas finas, a outra um vermelho sólido. Eu perguntei, qual você deveria usar hoje? Ele nem olhou para cima do telefone, apenas murmurou, isso importa? E caminhou para o seu escritório. Eu olhei para as gravatas nas mãos por um minuto inteiro antes de afastar os 2. Não era sobre os laços. Nunca é. Ele costumava voltar para casa e me cumprimentar com um beijo, um comentário, uma piada sobre o dia dele. Agora ele entrou falando ao telefone e ficou assim até o jantar. Se eu tentasse me envolver, ele levantaria um dedo. Não me quisesse de me silenciar, mas como se eu fosse um secretário interrompendo algo urgente. Foi sutil, profissional e devastador. Lembro-me de dobrar a roupa em um domingo, quando ele entrou na sala. Eu tinha acabado de lavar e passar as camisas, organizei tudo de cor como sempre o fiz. Eu olhei para cima e sorri, esperando que ele notasse. Ele não. Ele acabou de pegar o controle remoto e ligou as notícias. Sentei-me lá segurando um par de suas meias e senti a aguda de invisibilidade. Nossas conversas se tornaram logísticas. A que horas está chegando o encanador? Você agendou o dentista para o EMTT? Estamos sem azeite. Longe foram as quentes conversas sinuosas sobre livros, filmes ou até fofocas do bairro. E quando tentei trazer esses momentos de volta, mencionando um romance que li ou como o filho de Júlia me atraiu como um super-herói, ele assentiu educadamente, mas eu podia ver que sua mente estava em outro lugar, geralmente em seu telefone. Comecei a me sentir como um convidado em minha própria casa. A casa era a mesma, mas o ar parecia mais frio. Eu acordava cedo para cozinhar sua aveia favorita com canela e nozes, e ele pegava uma barra de proteína no caminho. Eu parei de colocar canela. Eu parei Ed fazendo aveia. Comecei a comer sozinho. À noite, sentamos no mesmo sofá, mas a quilômetros de distância. Ele assistiu esportes ou rolou pelo telefone. Eu tricotei ou li. Às vezes eu tentava comentar algo apenas para sentir uma faísca. Esse quarterback se parece com seu primo Down. Ele acenava com a cabeça, mal ouvindo. Eu perguntei uma vez, você perdeu quando costumávamos conversar por horas? Ele olhou para mim, confuso. Ainda conversamos, não é? E naquele momento, percebi o quão profundamente inconsciente ele estava da distância entre nós. Ele não era cruel. Ele não estava com raiva. Isso pode ter sido mais fácil de lidar. Pelo menos então eu poderia lutar. Mas o que você faz quando alguém para de vê-lo? Quando você se torna parte dos móveis? Algo útil, familiar, mas pano de fundo? Pior, comecei a internalizá-lo. Eu questionei minha aparência, minha idade, meu valor. Comecei a pular a maquiagem completamente. Eu usava roupa simples, não porque não me importei, mas porque parecia que ninguém mais também. Parei de falar em jantares em família, parei de oferecer conselhos, parei de rir alto. Parecia que cada parte de mim que costumava ocupar espaço estava sendo gentilmente deixada de lado. É assim que a erosão emocional se parece. Não é uma onda de marés, mas um vazamento lento que escala você peça por peça até que você seja apenas uma concha sentada à beira de sua própria vida. E na época, eu não percebi o quão perigoso esse silêncio dentro de mim havia se tornado. Eu só sabia que estava encolhendo, e ele nem percebia. Há um tipo especial de dor que vem da humilhação. Não é do tipo que explode durante uma discussão, barulhento e dramático. Estou falando sobre o tipo tranquilo. O tipo que o pega desprevenido, que ninguém mais vê como cruel, exceto você. O tipo que reescreve como você se vê em apenas alguns segundos. Aconteceu uma noite de sábado, cerca de 2 anos após o jantar na cobertura. Martim acabará de receber um prêmio de vendas regional. Sua empresa estava hospedando um banquete formal para comemorar. O evento foi no centro de Marriott, gravata preta, jantar, discursos. Ele não me convidou. Quando perguntei o porquê, ele me deu uma resposta ensaiada. É principalmente para equipes internas, apenas coisas de trabalho chatas. Você não estaria interessado. Eu assenti, fingindo que não picou. Mas Júlia, nossa filha, ouviu falar do banquete através de um amigo em comum e me chamou, surpreso. Você não vai com o pai? É uma noite muito grande para ele. Eu menti. Eu disse que estava resfriado.
Eu disse que o encorajei a ir sozinho, mas por dentro, eu estava doendo. Lembrei-me de participar de eventos semelhantes no passado, quando ele costumava ir para mim do outro lado da sala e se gabar de como eu editei seus discursos. Senti falta de fazer parte do mundo dele. Senti falta de ser apresentado como alguém que importava. Naquela noite, decidi, talvez tolamente, aparecer. Não planejei travar o banquete ou fazer uma cena. Eu só queria ver isso, para vê-lo. Eu me vesti com cuidado em uma blusa de seda preta e uma saia de carvão que não usava há anos. Eu enrolei meu cabelo, apliquei minha maquiagem com dedos trêmulos. Eu não estava lá para confrontá-lo. Eu só precisava lembrar como era estar em uma sala onde as pessoas conheciam meu nome. Cheguei ao hotel mais cedo, parado no corredor perto do salão de baile. Eu não entrei. Fiquei com um vaso alto de orquídeas artificiais, segurando uma embreagem que não precisava, fingindo verificar meu telefone. Eu o vi antes que ele me viu. Ele estava parado perto da entrada, rindo com dois homens mais novos em ternos. Ele parecia bom, confiante, polido. E então seu chefe, Greta Monroe, se aproximou. Eu a ouvi dizer: "Karen está chegando?" Eu esperava finalmente encontrá-la novamente. Faz muito tempo. Martin deu um sorriso apertado e respondeu: "Oh, ela não está mais confortável com esses eventos. Você sabe como as mulheres ficam." Sua voz tinha esse tom leve e desdenhoso, o mesmo que ele usou ao explicar pequenos inconvenientes. O rosto de Greta se apertou. Ela sentiu lentamente, depois se virou para falar com outra pessoa. Minha garganta ficou seca. Você sabe como as mulheres ficam. Senti o sangue correr para meus ouvidos. Isso não era apenas uma mentira. Foi um insulto, uma minimização. Eu não estava em casa com a gripe. Eu não tinha me retirado desses eventos. Eu fui empurrado para fora. E agora ele estava enquadrando como eu era o problema. Como se eu tivesse desbotado e ele se levantou, como se eu fosse muito frágil, exigente demais, muito embaraço para estar lá. Eu me virei para sair. Minhas mãos tremiam quando eu saí para o ar frio. Fui até a garagem e sentei no carro com a cabeça descansando no volante. Eu não chorei. Não a princípio. Eu estava muito atordoado. Eu não tinha certeza do que machucou mais, a mentira, ou com que facilidade ele disse, quão confortável ele estava reescrevendo a verdade na frente de pessoas que antes me respeitavam. Quando as lágrimas finalmente chegaram, elas ficaram lentas e silenciosas. Eu me senti humilhado, não porque o mundo zombou de mim, mas porque o homem que eu apoiava por décadas me apagou e o fez com um sorriso. Quando cheguei em casa, fui direto para o banheiro e removi minha maquiagem. Eu olhei para o meu rosto no espelho. O mesmo rosto que eu tinha quando ele me ligou para Radiante anos atrás. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso, apenas mais escuro agora. Não da idade, mas de exaustão. Eu sussurrei para mim mesmo: "Você não é invisível", embora pareça uma mentira. Naquela noite, algo rachou. Não é alto, não como uma porta bateu ou vidro quebrado, mas algo dentro de mim mudou. Uma fratura na fundação de como eu o vi, e talvez pela primeira vez, como me vi. Após o incidente do banquete, algo endureceu dentro de mim. Eu não gritei. Eu não confrontei Martin quando ele chegou em casa tarde, cantarolando casualmente enquanto colocou seu prêmio no manto sem uma notícia sobre a noite. Ele olhou para mim sentado no sofá, deu um sorriso e disse: "Longa noite. Você não teria gostado." Eu assenti. Achei que ele não percebeu a mudança no meu tom. Ou, se ele o fez, ele não se importava. Eu gostaria de poder dizer que arrumei uma mala e saí dramaticamente. Mas não foi assim que aconteceu. Quando você construiu uma vida em torno de alguém, uma casa, rotinas, calendários compartilhados, laços familiares, você não se afasta. Você lentamente começa a desaparecer peça por peça da vida que uma vez ajudou a criar. No começo, simplesmente parei de perguntar. Parei de perguntar sobre seus eventos de trabalho. Parei de perguntar se ele precisava de ajuda com qualquer coisa. Parei de fazer o check-in. Ainda cozinhei, limpei, gerenciei as contas e lembrei de aniversários. Mas emocionalmente, comecei a recuar. Martin mal notou. Se o fez, ele confundiu com o envelhecimento. Ele provavelmente pensou que eu estava se estabelecendo em uma versão tranquila e aposentada de mim mesma. Mas eu estava sofrendo. Gria o casamento que pensei que tínhamos. Gria a mulher que eu costumava ser quando me sentia amada, necessária e visível.
Comecei a dormir no quarto de hóspedes, reivindicando dor nas costas do velho colchão. Ele não protestou. Ele gostava de se espalhar de qualquer maneira, ele disse. A verdade era que eu não suportava deitar ao lado de alguém que uma vez me adorava e agora mal olhava em minha direção. Não restava intimidade. Nem mesmo o tipo se baseou na familiaridade. Júlia notou que algo estava errado. Durante um brunch de domingo, ela se inclinou e sussurrou: Mãe, você está bem? Olhei para ela, sorri com força e disse: Estou cansado. Essa era a verdade. Mas não do tipo que ela entendeu. Eu estava cansado de lutar pelo espaço. Cansado de realizar a utilidade apenas para se sentir visto. Cansado de esperar que ele notasse que eu estava desaparecendo lentamente. Uma noite, depois de limpar a cozinha sozinha, sentei-me com um álbum de fotos. Era um dos mais velhos, com páginas amareladas e cantos dobrados. Plamei de fotos de nós de uma caminhada no Soquis, dançando em nossos pés descalços em casa, sentados com as crianças no Halloween em trajes tolos. Em todas as fotos, a mão de Martim descansava no meu ombro ou nas costas. Seu sorriso era largo, o meu ainda mais. Eu olhei para uma foto nossa em Paris há 20 anos. Ele estava me beijando na bochecha enquanto eu ria, segurando uma baguete como um troféu. Eu sussurrei para a mulher na foto: O que aconteceu com você? Mas eu já sabia. Ela não saiu. Ela desapareceu. No dia seguinte, abri um caderno fresco e comecei a escrever. Nada dramático, apenas pequenas coisas. Memórias, frustrações, citações que eu gostei, nomes de pessoas que me fizeram sentir valorizada. Pela primeira vez em anos, escrevi para mim. Não listas de compras ou lembretes, mas reflexões. Não era um plano. Ainda não, mas foi um começo. Martim não percebeu o caderno. Ele não perguntou por que passei mais tempo fora na varanda ou por que comecei a usar brincos novamente. Ele não perguntou por que saí de longas caminhadas e voltei mais silencioso, mas de alguma forma mais leve. Então, uma noite, fomos convidados para um jantar no bairro. Nada chique, apenas uma pequena reunião com casais que conhecemos há anos. Eu disse a Martim que não queria ir. Ele parecia surpreso. Você sempre vai a isso. Não mais, eu disse. Ele franziu a testa. Por quê? Não quero sentar em frente a pessoas que me perguntam o que você faz enquanto fingem não lembrar que eu também era alguém também. Ele não respondeu, apenas piscou e disse: Acabe a si mesmo. Então, eu fiquei em casa. Acendi uma vela, me derramei um copo de vinho e toquei os antigos discos de jazz que costumávamos amar. Sentei-me sozinha à mesa, não em tristeza, mas em quietude. E pela primeira vez em anos, o silêncio não parecia punição. Parecia espaço. Todo mundo assumiu que eu tinha terminado, que eu havia desaparecido em segundo plano, permanentemente passivo. Mas algo dentro de mim, algo que eu pensava ter ido embora, se agitou. Eu não tinha terminado. Eu não estava quebrado. Eu não estava com raiva. Eu estava esperando. E naquela espera, algo poderoso estava acordando. O fundo do poço não veio em um grande colapso. Chegou em silêncio, como a neblina se instalando, lenta, desorientadora e quase invisível até que estivesse por toda parte. Não foi um colapso. Não estava gritando ou em pratos ou malas quebradas na varanda. Foi um momento de total quietude quando percebi que havia me perdido, e ele nem havia notado. Era uma tarde de quarta-feira no final de outubro. O ar estava nítido e as folhas trituradas sob os pés enquanto eu caminhava pelo nosso bairro, tentando sentir algo. Eu tinha levado um tempo longo caice, não para a saúde, mas para a fuga. Eu precisava do movimento. Eu precisava estar longe daquela casa, das paredes que antes seguravam o riso, mas agora ecoavam com silêncio. Naquele dia, eu andei mais do que o normal. Eu não verifiquei o tempo. Eu nem trouxe meu telefone. Acabei em um pequeno parque perto da beira da cidade. Havia um banco perto de um lago, o velho descascamento da tinta, esquecido. Sentei-me, vendo alguns patos deslizarem sobre a superfície. E por algum motivo, comecei a chorar. Não é um soluço, nem mesmo um gemido, apenas lágrimas deslizando pelas minhas bochechas sem alarde. Eu não sabia o que o desencadeou. Talvez fosse o silêncio. Talvez fosse a paz. A percepção de que esse parque, neste momento, foi o mais visto que eu senti em anos. Ninguém lá esperava nada de mim. Ninguém olhou para mim como se eu estivesse desaparecendo. Ninguém me descartou com um olhar ou me levantou com um sorriso educado.
Eu estava lá. E de alguma forma, isso parecia mais reconfortante do que qualquer coisa em minha própria casa. A pior parte não era se sentir sozinha. Foi perceber que eu me sentia mais solteira sentada em frente ao meu marido todos os dias do que naquele banco do parque com estranhos passando. Esse era o momento em que eu sabia que havia atingido o fundo. Não porque eu estava quebrado, mas porque não reconheci mais a vida que passei décadas construindo. Quando finalmente voltei para casa, a casa parecia mais fria. Não fisicamente, mas emocionalmente. Era o dia de folga de Martim. Ele estava em seu escritório, como sempre em uma videochamada. Eu fiquei na porta por um momento, observando-o. Ele não me viu. Ele não fez uma pausa. Ele nem me ouviu entrar. Eu fiquei lá como um fantasma, e ele nunca percebeu. Mais tarde naquela noite, fiz o jantar, marsala, seu favorito. Eu não sei porquê. Talvez parte de mim esperava que ele se lembrasse de algo, que ele dava uma mordida e olhasse para cima e dizia: "Você costumava fazer isso quando fomos casados." Mas ele não. Ele comeu distraidamente, rolando seu telefone entre as mordidas. Quando perguntei como foi, ele disse: "Tudo bem", e voltou a qualquer artigo que ele estava lendo. Essa foi a noite em que parei de colocar 2 lugares à mesa. Depois do jantar, sentei-me na sala e abri um livro em que não consegui me concentrar. Martim ligou as notícias. O volume estava muito alto. Eu pedi que ele recusasse. Ele fez mal. Então ele murmurou: "Você tem sido tão sensível ultimamente." Eu olhei para ele. Realmente olhou para ele. "Eu não sou sensível", eu disse. "Estou me afogando." Ele piscou para mim. "O que?" Nada, respondi. E eu quis dizer isso. Por que explicar se alguém que já decidiu não ouvi-lo é como gritar em um desfiladeiro e esperar que ele responda? Mais tarde naquela noite, entrei no banheiro e olhei para o meu reflexo novamente. Não consertar meu cabelo ou aplicar creme ou arrumar meu rosto, só para me ver. Meus olhos estavam cansados. Minha pele parecia chata. Havia linhas finas ao redor da minha boca que eu não havia notado antes. Eu não me senti velho. Eu me senti apagado. Eu corri meus dedos pelo meu cabelo e sussurrei: "É isso?" Desliguei a luz, sentei-me na borda da banheira no escuro e apenas respirei. Por quase 1 hora, sem pensamentos, sem planos, apenas eu e o zumbido tranquilo de uma casa em que não me senti mais em casa. O fundo do poço não foi uma crise, foi aceitação. No momento em que percebi que esperar que ele me veja, me amar, me escolher novamente, estava me matando lentamente. Naquela noite, eu não tomei uma decisão. Eu não prometi vingança ou prometi uma transformação. Eu apenas admiti a verdade. Eu estava fora. E ninguém tinha notado. Mas profundamente nessa quietude, enterrada sob a tristeza, a demissão, a dor, algo minúsculo cintilar. Uma faísca que eu não sentia há anos. Era fraco, frágil, mas era meu. E isso significava que eu ainda não havia terminado. Às vezes, as menores coisas se tornam as mais importantes, não porque são altas ou dramáticas, mas porque elas iluminam tudo o que você está tentando não ver. Aconteceu enquanto eu estava reorganizando o armário do quarto de hóspedes. Eu estava tentando ficar ocupado, preenchendo meus dias com tarefas pequenas e gerenciáveis que fizeram o silêncio se sentir menos sufocante. O armário havia se tornado uma bagunça ao longo dos anos, cheio de caixas antigas, sacos de viagem e papelada empoeirada. Eu não tinha razão real para limpá-lo, mas é isso que o fundo do poço faz. Isso deixa desesperado por controle sobre qualquer coisa, até a colocação de casacos antigos de inverno. Encontrei o envelope em uma caixa de arquivos marcada com Martin Work. Estava recheado entre uma pilha de formulários fiscais e uma pasta de folhetos desatualizados, um envelope branco simples sem sela, abordado em caligrafia familiar. Martin e Karen. Eu parei. Meu nome não estava ao lado dele há anos. Na verdade, eu deslizei o papel, desdobrando-o cuidadosamente. Era uma carta, manuscrita, datada de quase 6 anos antes, de Greta Monroe. Eu reconheci a assinatura dela imediatamente. Ela era seu chefe, o mesmo que havia perguntado sobre mim no banquete, o que ele ignorou. Você sabe como as mulheres ficam. Eu li lentamente. Martim, eu só queria enviar minha gratidão novamente por sua apresentação pendente na última sexta-feira. Vários clientes mencionam especificamente de quão impactante e conciso sua mensagem foi. Uma prova de comunicação forte e edição atenciosa. Eu sei que Karen teve uma mão na formação da versão final, e isso mostrou.
Por favor, agradeça a ela por mim. Ela é um trunfo não apenas para você, mas para toda a nossa equipe. Espero vê-la no próximo evento. Calorosamente, Greta. Eu li a carta novamente e depois novamente. Minhas mãos tremeram, não por raiva, mas da onda avassaladora de algo que eu não sentia há muito tempo. Validação. Eu o ajudei a escrever esse discurso. Lembrei-me da noite claramente. Ele estava preso. Os pontos não estavam fluindo e sua conclusão caiu. Passei 4 horas sentado com ele na mesa da sala de jantar, editando linha por linha, reformulando a narrativa. Ele entregou naquela semana, mal me mencionou de passagem quando voltou, dizendo que apenas correu bem. Mas Greta havia notado. Ela sabia. Ela me viu. Foi a primeira vez em anos que vi provas escritas de que ainda tinha valor. Não como esposa, anfitriã ou personagem de fundo desbotado, mas como parceiro, colaborador, uma mulher com habilidade e voz. E Martim havia enterrado em um armário. Sentei-me no chão segurando a carta contra o meu peito. Eu não estava com raiva ainda. Eu nem fiquei surpreso. Fiquei arrasado com o quão descuidadamente ele havia descartado algo que significava muito. Ele poderia ter mostrado isso para mim. Ele poderia ter dito, obrigado. Ela notou. Você importa. Mas ele não. Ele o apresentou como se isso não significasse nada porque para ele, talvez tenha acontecido. Ou talvez reconhecendo que isso significaria reconhecer o quanto eu o ajudei e o quanto ele passou a depender da própria mulher que ele estava agora tentando apagar. Coloquei a carta na cama e olhei para ela por um longo tempo. Pensei em todas as maneiras pelas quais ele me fez sentir pequeno. Todas as vezes em que ele entrou nos holofotes sem mim. Recebendo crédito por coisas que ajudei a moldar, não apenas apresentações de trabalho, nossa família, nossa casa, nossa vida. Eu tinha editado mais do que discursos. Eu o editei. Suavizou as bordas, cobriu seus erros, o ajudou a brilhar. E agora aqui estava em tinta. Prova. Não que eu precisasse, mas Deus, foi bom tê-lo. Naquela noite, eu não disse a ele que encontrei. Eu não criei ou deixei em algum lugar para ele encontrar. Eu o coloquei de volta no envelope e o deslizei na minha própria gaveta de mesa. Não como munição, mas como evidência. Não para ele, para mim. Tornou-se um ponto de virada. Não porque isso mudou a maneira como ele me tratou, mas porque mudou a maneira como eu me vi. Eu não estava louco. Eu não estava sendo sensível. Eu não estava imaginando o apagamento. Eu tinha sido invisível em sua história, mas não na verdade. E com essa realização, a parte de mim que pisara fracamente no escuro, a parte que eu pensava ter ido embora, começou a queimar um pouco mais brilhante. Eu não estava apenas me lembrando de quem eu tinha sido. Eu estava começando a ver quem eu ainda era. Isso não aconteceu da noite para o dia. Não houve raio repentino, nenhum grande discurso no espelho, mas algo dentro de mim estava mexendo devagar e firme, como primeira sugestão de amanhecer após uma longa noite. Essa carta de Greta havia feito mais do que me lembrar meu valor passado. Ele puxou algo adormecido para a superfície, uma versão de mim que ficou quieta, mas nunca realmente foi embora. Comecei com pequenas coisas. Comecei a fazer meu café do jeito que gostei novamente, preto forte com uma pitada de canela. Durante anos, eu consegui como Martim preferiu, 2 açúcares, um pouco de leite. Mas uma manhã, sem pensar, derramei minha xícara do jeito que costumava e a levei para a varanda. Sentei-me lá, envolto em um chale, bebendo lentamente, saboreando o calor amargo. Parecia um ritual, uma recuperação. Naquela mesma semana, desencadei uma caixa de diários antigos do sótão. Dezenas deles, notebooks de inclinação, diários de couro e até páginas soltas escondidas dentro de pastas. Eu costumava escrever o tempo todo, pensamentos, histórias, fragmentos de poemas. Em algum lugar ao longo do caminho, entre criar filhos e manter um casamento juntos, parei. Eu disse a mim mesma que não tinha tempo ou que o que eu tinha a dizer não importava mais. Mas isso importava, e eu precisava lembrar o porquê. Eu escolhi um dos antigos diários, um azul com bordas desgastadas e uma coluna rachada, e comecei a ler. Meu eu mais jovem era afiado, atencioso, ousado. Eu tinha opiniões, humor, raiva, paixão. Eu sublinhei passagens e fiz listas de sonhos. Eu a esqueci, mas lá estava ela, esperando por mim em tinta. Naquela noite, abri um caderno fresco e escrevi 3 linhas simples.
eu dei demais sem pedir o suficiente. Não estou quebrado. Ainda estou aqui. Não era profundo, mas foi honesto e foi um começo. Comecei a me vestir novamente. Não é para Martim, não para aparências, para mim. Comprei um lenço macio de Borgonha por um capricho, do tipo que eu costumava usar quando ensinei e o enlouqueci em volta do meu pescoço apenas para caminhar até os correios. Comprei um novo batom, uma tonalidade de ameixa rica. Quando vi meu reflexo na janela da loja, não me encolhi ou desviei o olhar. Eu parei, olhei, me vi. Meu velho amigo Ramona me ligou naquele fim de semana. Tivemos não é falado em mais de um ano. Distrações ao longo da vida, todas atrapalham. Mas naquele dia, eu peguei. Conversamos por 2 horas, rindo de coisas que costumavam importar e lamentar coisas que ainda o fizeram. Eu contei um pouco sobre o que estava acontecendo. Nem tudo, mas o suficiente. Ela não disse muito, apenas ouviu. E quando eu disse, acho que esqueci quem eu era, ela disse, não, você parou de se ouvir. Isso ficou comigo. Comecei a dar pequenos passos silenciosos. Reorganizei minha estante e puxei os clássicos que eu amava. Jane Eyre, Amado, O Despertar. Cada título parecia um espelho. Eu me inscrevi para um workshop de redação local gratuito na biblioteca. Apenas 6 mulheres e um instrutor voluntário que leu rápido demais, mas sorriu com todo o rosto. Eu não disse a Martim. Eu não achei que ele perguntasse para onde eu estava indo de qualquer maneira. Toda pequena escolha, o café, o lenço, a caneta na minha mão, falha como uma declaração. Eu não estava encenando uma rebelião. Eu nem estava fazendo um plano. Eu estava simplesmente despertando. Lenta, mas completamente. Parei de esperar por sua aprovação. Parei de examinar seu rosto em busca de reconhecimento ou louvor. Comecei a assistir meu próprio rosto, percebendo quando se iluminou, quando se acalmou, quando parecia vivo novamente. Martim notou as mudanças no nível da superfície. Você está saindo mais, ele disse uma manhã enquanto pega suas chaves. Eu tenho, respondi sem explicação. Ele olhou para mim por um segundo mais longo do que o normal, não com curiosidade, mas com confusão, como se ele não tivesse certeza do que fazer. Não ofereci respostas a ele porque não era mais sobre ele. E este era meu. Meu despertar não foi alto. Não foi dramático. Não era para mais ninguém ver ou entender. Era quieto, constante, pessoal. Foi a lenta giro do solo antes do início de um jardim. O tipo de mudança que não pode ser desfeita. Eu não estava mais perguntando quem eu era. Eu estava lembrando. E essa memória, que a verdade lenta e certa de mim mesmo, era mais poderosa do que qualquer coisa que ele jamais tentou apagar. Depois do meu despertar, não anunciei nada. Não havia ultimatos, nem confrontos prolongados. Não bata portas ou joguei acusações. Isso teria tornado muito fácil para Martim me rejeitar como irracional ou emocional. Não, essa parte era silenciosa, metódica. Eu não precisava ser alto. Eu só precisava ser intencional. Tudo começou com minha rotina. Ajustei-o por peça até que não girasse mais ao seu redor. Eu acordei mais cedo. Parei de esperar que Martim voltasse para casa antes de fazer o jantar. Eu cozinhei o que gostei, não o que ele preferiu. Se ele perguntasse por que eu não estava comendo com ele, eu diria, eu já comi. Sem explicação, sem emoção, apenas fato. Comecei a organizar minha papelada, declarações de banco, registros fiscais antigos, apólices de seguro, tudo que acumulamos ao longo dos anos. Percebi com uma reviravolta acentuada no estômago, quão pouco estava envolvido em nossas finanças desde que me aposentou do ensino. Martim lidou com a maior parte disso. Por design ou por hábito, eu não tinha certeza, mas isso me fez sentir vulnerável, como se tivesse dado muita confiança sem dúvida. Então, eu aprendi em silêncio. Abri uma nova conta corrente em meu nome. Remontei os pequenos depósitos de pensão que ainda recebi. Transferi a propriedade da cabine do lago de meus pais, que permaneceu em meu nome desde que eles passaram, para uma confiança viva comigo como único beneficiário. Essa cabine era minha, e eu ia protegê-la. Cada passo que dei estava enraizado no controle de recuperação. Não era sobre vingança. Era sobre agência. Eu tinha vivido muito tempo reagindo ao comportamento de Martim. Agora eu estava me preparando. Preparando-se para o que vier a seguir, seja a separação, a independência ou simplesmente a paz de espírito. Também comecei a trabalhar novamente, não em tempo integral e não em uma escola, mas de uma maneira que alimentava meu espírito.
Ofereci serviços de edição para ensaios de faculdades e sites para pequenas empresas. Ramona me ajudou a construir um perfil online simples. Palavras se espalharam rapidamente. Eu tinha 3 clientes dentro de 2 semanas. Os pagamentos não eram grandes, mas eles me lembraram que eu ainda tinha valor além dos muros de nossa casa. Martim mal notou. Ele me viu sair de casa mais, com certeza. Ele percebeu que eu usava minhas roupas mais agradáveis com mais frequência. Certa manhã, ele disse: "Você está se esforçando mais no seu visual ultimamente." Eu olhei para ele e respondi: "Estou me esforçando em mim." Ele levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Talvez ele não quisesse fazer uma pergunta em que não estava pronto para ouvir a resposta. Parei de informações de voluntariado. Se ele perguntasse como foi meu dia, dei respostas educadas no nível da superfície. Se ele não perguntasse, eu não ofereci nada. O silêncio entre nós costumava parecer opressivo. Agora eu deixei ser. Isso me deu espaço para respirar. Nessa época, removi a foto de casamento emoldurada do manto e a substituí por uma foto de Júlia e EMTT quando crianças descalçem na grama na velha cabine dos meus pais. Quando Martim notou a mudança, ele fez uma pausa. "Onde está a foto do casamento?" "No armário", eu disse. Ele não perguntou o porquê. Ele não colocou de volta. Era um pequeno gesto, mas simbólico. Nosso casamento, uma vez que a peça central da nossa história compartilhada não era mais algo que eu queria exibir. Não no lugar onde os convidados o viriam, não onde eu tinha que olhar para ele todos os dias. Quanto mais eu recuperava meu espaço, mais clara minha mente se tornava. Eu não estava mais consumido com como nos consertar. Eu parei de perguntar: "O que há de errado comigo?" E começou a perguntar: "O que eu preciso para me sentir inteiro de novo?" Foi nesse silêncio, essa lenta reconstrução, que comecei a reconhecer minha própria força. Durante anos, pensei que a força tinha que ser barulhenta, gritando para ser ouvida, lutando para ser vista. Mas agora, eu entendi um tipo diferente de poder. O tipo que se move em quietude, do tipo que não implora ou exige, mas simplesmente age silenciosamente, com confiança, toda a conta aberta, todos os documentos organizados, todas as opções feitas sem ele. Tudo fazia parte de uma configuração. Não por alguma vingança dramática, mas pela liberdade, por maior clareza, no momento em que eu poderia ficar sozinha e dizer: "Estou pronto." E a verdade era que eu não estava me preparando para deixar Martim. Eu estava me preparando para voltar para mim. Sem anúncio, sem cerimônia, apenas passos tranquilos em direção à mulher que eu quase esqueci que poderia ser. A energia nem sempre muda com o ruído. Às vezes, muda de mãos no silêncio, nos espaços onde as pessoas não estão prestando atenção. Foi assim que aconteceu em nossa casa. Enquanto Martim continuava se movendo durante seus dias, e-mails, reuniões, ligações, eu estava em movimento também. Silenciosamente, deliberadamente, e sem ele perceber, o equilíbrio entre nós começou a se inclinar. Tudo começou com minha presença. Não é do jeito que eu costumava aparecer para ele, mas como comecei a aparecer para mim. Eu mudei pela casa de maneira diferente. Minha postura mudou. Tomei decisões sem perguntar. Eu usava cores que não tocava há anos, tons de ouro e saturados que chamavam os olhos. Parei de perguntar se os planos funcionavam para a programação dele e comecei a fazer o meu. Martim notou. No começo, ele não sabia o que fazer disso. Ele perguntava para onde eu estava indo e eu diria: "Saia." Não friamente, apenas claramente. Eu não devo mais a ele detalhes. Ele piscou, um pouco surpreso, mas não seguia. Talvez ele não se importasse. Ou talvez ele estivesse começando a se perguntar o que havia mudado. Isso se perguntando, isso era novo. Júlia visitou com mais frequência. Ela ligou semanalmente agora e não por obrigação. Ela disse que eu parecia mais leve. Essa palavra me impressionou, mais suave, como se eu estivesse carregando algo há tanto tempo que minha voz havia esquecido como flutuar. Mas ela estava certa. Eu era mais leve. Não porque meus problemas haviam desaparecido, mas porque eu não estava mais fingindo ser outra pessoa apenas para deixar Martim confortável. Uma tarde, ela trouxe o filho, meu neto Caleb. Nós assamos biscoitos juntos, apenas nós dois, enquanto Martim ficou em seu escritório. Quando Júlia nos viu rindo na cozinha, ela sorriu e disse: "Você parece vivo, mãe." Eu não percebi até então quanto tempo esteve desde que alguém me descreveu dessa maneira. Até o EMTT chamou mais.
Nossas conversas foram curtas, às vezes estranhas. Ele é mais reservado que Júlia. Mas ele começou a fazer perguntas que me fizeram fazer uma pausa. Você está feliz, mãe? Ele perguntou uma vez. Eu disse a ele, estou trabalhando nisso e eu quis dizer isso. Fora da família, pequenas coisas começaram a mudar também. No workshop de redação, o instrutor me pediu para ler uma das minhas peças em voz alta. Eu fiz um pequeno ensaio sobre sonhos esquecidos e clareza de meia-idade. Quando terminei, o quarto ficou em silêncio para uma batida. Então eles aplaudiram. Aplausos reais, não educados, carentes. Mais tarde, uma das mulheres, Anne, se aproximou de mim e disse: Você deve submeter isso a algum lugar. Eu sorri e disse: Talvez eu vá. E pela primeira vez em décadas, eu quis dizer isso. Até minha aparência se tornou um ato silencioso de poder. Uma noite, desci as escadas usando um longo casaco marinho que não usava desde meus dias de ensino. Ele se encaixa perfeitamente novamente. Marty olhou para cima do telefone e disse: Você parece diferente. Eu me sinto diferente, respondi. E eu deixei por isso. Ele começou a perceber as coisas, a ausência de rotinas familiares, a maneira como eu não lembrei mais sobre sua limpeza seco, o fato de não rir de suas piadas sem entusiasmo durante o jantar. Certa manhã, ele perguntou se eu poderia ajudá-lo com uma apresentação. Eu sorri, macio, mas firme, e disse: Não faço mais isso. Ele olhou para mim, confuso. Mas você sempre me ajuda com isso. Exatamente, eu disse. Eu sempre fiz. E eu não precisava dizer mais. A implicação estava pendurada no ar como um trovão tranquilo. Foi quando a mudança de poder se tornou real. Quando ele começou a sentir a ausência da versão de mim, ele havia dado como certo. Não porque eu estivesse punindo, mas porque terminei de despejar energia em alguém que só bebeu do copo e nunca o reabasteceu. No jantar, uma noite, ele perguntou: É algo acontecendo? Eu olhei para ele calmamente. Sim, comigo. Ele esperou, claramente esperando uma explicação. Não dei, porque não tinha nada a provar. Não era mais o centro do meu mundo. E acho que, pela primeira vez, ele percebeu que o poder não estava no confronto. Foi na minha clareza, eu na facilidade com que eu ocupava meu próprio espaço, tomei minhas próprias decisões e entrei em espaço novamente. Eu não gritei. Eu não discuti. Não pedi a permissão dele para crescer. Eu apenas cresci. E essa mudança, quieta, constante, inegável, o deixou nervoso. Não porque eu estava saindo, mas porque ele finalmente percebeu que eu não precisava ficar. O confronto não veio com gritos. Nenhum prato foi quebrado. Nenhum nome foi chamado. Não havia ultimatos ou portas tempestuosas batendo dramatizas. Era mais silencioso do que isso, o que, de certa forma, tornou mais poderoso, porque essa não era uma cena para mais ninguém. Isso foi para mim. Tudo começou com um convite, formal. Um envelope de cor creme deslizou sob a porta, uma quinta-feira de manhã por um correio em um colete da Marinha. Martin já estava no trabalho. O endereço de retorno foi relevado com o logotipo de sua empresa. Eu abri-o com cuidado. Dentro havia uma nota manuscrita em papel de papelaria elegante. Querida senhora Ramsay, ficaríamos honrados se você se juntasse a nós no jantar de apreciação executiva deste ano. Seu apoio e contribuições anteriores não passaram despercebidos. Esperamos finalmente agradecer pessoalmente, atenciosamente, mais calorosamente. Greta Monroe, diretor regional. Eu olhei para as palavras, meus dedos apertando nas bordas. Por um momento, me senti tonto. Não com choque, mas com reconhecimento. Depois de anos de apagamento, alguém se lembrava de mim publicamente, propositadamente. Greta Monroe, a mesma mulher que Martin já demitiu com uma onda de sua mão. A mesma mulher que me viu pelo que eu era, não um acessório, mas um arquiteto de seu sucesso. Eu RSVPD sim no mesmo dia. Eu não disse a Martin. O jantar foi uma semana depois, realizado em um local de paredes de vidro com vista para o rio. Foi uma gravata preta. Eu usava um vestido preto longo, com decote acetinado e brincos de prata simples. Ramona veio me ajudar com meu cabelo. As ondas de gargalhadas prenderam o suficiente para enquadrar meu rosto. Quando olhei no espelho, não vi alguém se esforçando demais. Eu vi uma mulher voltando para si mesma. Marti nem sequer mencionou o jantar.
Ou ele assumiu que eu não era convidado, ou não me importava o suficiente para perguntar. Naquela noite, quando ele voltou do trabalho, eu já estava vestido. Ele congelou na porta do nosso quarto. Você está indo a algum lugar? Eu sorri. Sim, o jantar executivo. Sua testa franziu. Você tem um convite? Eu fiz, de Greta. Eu me virei e preso na minha pulseira. Ela disse que queria me agradecer pessoalmente. Ele ficou lá por um momento por muito tempo. Eu podia vê-lo procurando palavras, talvez até desculpas, mas também não lhe dei tempo para encontrar. Eu te vejo lá, eu disse, e saí pela porta. O local zumbiu com zumbido de copos preenchido e música de piano suave. Cheguei sozinho, mas não me senti sozinho. As pessoas que eu não via há anos me cumprimentavam calorosamente, genuinamente. Greta me encontrou perto da mesa de boas-vindas, e no momento em que me viu, seu rosto se iluminou. Karen, disse ela, dando um passo à frente e me envolvendo em um abraço. Você parece deslumbrante. Estou tão feliz que você está aqui. Obrigado, eu disse. Estou feliz por estar também. Ela me guiou para uma mesa perto da frente, não a parte de trás onde os cônjuges estavam geralmente sentados. Esta era uma tabela reservada para figuras-chave, e meu nome estava em uma carta ao lado dela. Quando Martin chegou 20 minutos depois, ele me viu antes que eu visse. Senti o olhar dele se contentando comigo, depois no cartão do local, depois em Greta, rindo calorosamente ao meu lado. Ele se aproximou lentamente, incerto, como se tivesse tropeçado em uma sala onde as regras haviam mudado. Karen, disse ele, meio sorrindo. Eu não sabia que você estaria aqui. Fui convidado, respondi, voltando-me com ele calmamente. Pessoalmente. Greta colocou a mão no ombro de Martin. Você nunca me disse o quão afiado é sua esposa, Martin. Ainda me lembro da apresentação que você deu 6 anos atrás. Aquele que ela editou. Você deveria tê-la levado a mais. Você perdeu. Ele gaguejou algo, provavelmente uma piada, mas o dano foi causado. O comentário caiu como um holofote sobre a verdade. Ele não me deixou para trás. Ele havia me empurrado para fora. E agora todo mundo sabia disso. Eu não me gabou. Eu não sorri. Eu apenas olhei para ele com o tipo de calma que só ocorre quando você não precisa mais da aprovação de alguém para existir. Nós sentamos no jantar. Eu me envolvi em conversas animadas. Eu ri, com informações compartilhadas e até trocei cartões com uma mulher que administra uma organização sem fins lucrativos que disse: precisamos de pessoas como você. Quando terminou, Martin tentou me levar até o carro. Eu recusei. Eu me dirigi, eu disse. Esse foi o confronto. Sem gritos, sem acusações, apenas clareza, apenas presença. Pela primeira vez em anos, fiquei totalmente em meu próprio poder. Não como sua esposa, não como uma mulher esquecida, mas como eu. E ele viu isso. Tudo isso. Tarde demais. Após o jantar, algo em Martin mudou. Ou talvez fosse apenas a ilusão de controle que rachou. Ele viu a escrita na parede, embora não soubesse lê-la. Eu podia sentir isso da maneira que ele pairava mais na cozinha, da maneira que ele fez perguntas que ele nunca costumava fazer. Para onde você está indo? Quem estava ao telefone? Você precisa de ajuda com alguma coisa? Mas a questão do arrependimento é que não apaga o que já foi escrito. E a versão de mim que ele estava tentando encontrar novamente não existia mais. A justiça final não veio com drama ou vingança amarga. Passou por algo muito mais poético. A verdade foi proferida claramente na frente da pessoa de quem menos esperava. Das 2 semanas após o jantar executivo, o chefe de Martin, Greta, me ligou pessoalmente. Karen, disse ela, eu sei que isso pode estar do nada, mas você estaria disposto a falar em Nossas Mulheres no almoço de liderança no próximo mês? O tema é influência invisível e, bem, sua história se encaixa melhor do que qualquer outra pessoa que eu possa pensar. Sentei-me em silêncio para uma batida, absorvendo a ironia do momento. Eu já fui a mulher que me sentava em silêncio nos fundos dos eventos de Martin, esquecida ou ignorada, e agora me pediam para falar, não como convidado, mas como atração principal. Sim, eu disse simplesmente. Eu ficaria honrado. Eu não disse a Martin. Eu deixei o dia ser uma surpresa. O almoço foi realizado em um local de ponta no centro da cidade, cheio de profissionais, executivos e líderes comunitários.
Greta me apresentou um calor genuíno, falando sobre minha experiência como educador, minhas contribuições nos bastidores e a força silenciosa que muitas vezes passa despercebida em mulheres como eu. Fui até o pódio com meu coração estável e claro. Eu não estava nervoso. Eu não estava lá para me apresentar ou impressionar. Eu estava lá para dizer a verdade. Meu nome é Karen Ramsay, eu comecei, e por muitos anos, eu acreditava que o apoio significava invisibilidade, que amar alguém quis dizer recuar para que eles pudessem brilhar. E por um tempo, eu estava orgulhoso disso. Vi Martin sentado em direção ao fato de que os olhos não estavam atrás de mim. Outra pessoa constrói uma carreira, polindo suas palavras, navegue seu sucesso, enquanto desaparece lentamente da minha própria vida. Havia acenos de cabeça ao redor da sala. Algumas mulheres se entreolharam conscientemente. Eu nunca fiquei amargo com isso, eu disse. Mas eu estava cansado. Cansado de ser editado de uma história que ajudei a escrever. Parei, então olhei diretamente para o público e para Martin. Não foi até que alguém do mundo dele me viu, me valorizasse e disse em voz alta que eu comecei a lembrar quem eu era. Esse é o poder de ser visto. E é isso que eu quero que toda mulher nesta sala saiba. Você não precisa desaparecer para ser leal. Você não precisa encolher para amar alguém. E não precisa de permissão para importar. Os aplausos foram reais, não estrondosos ou forçados, mas profundos, sustentados e cheios de algo mais pesado que a admiração. Foi reconhecimento, solidariedade. Depois, várias mulheres se aproximaram de mim, agradecendo-me por falar. Alguns compartilharam suas próprias histórias em silêncio, chorando, e então Martin se aproximou. Ele parecia inseguro de si mesmo. Uma visão rara. Ele segurou meu olhar, então disse: "Você nunca me disse que estava falando hoje." Não, eu disse, não o fiz. Ele abriu a boca para falar novamente, mas eu passei por ele. Eu não precisava da aprovação dele. Eu não precisava da reação dele. A justiça já havia sido servida, não por ele, não pelo confronto, mas pela verdade sendo vista, ouvida e acreditada por pessoas que importavam. Mais tarde naquela semana, recebi uma carta de Greta. Karen, suas palavras moveram a sala. Obrigado por lembrar a todos nós que a força não é alta. Às vezes é honesto. Gostaríamos que você contribua para o nosso programa de orientação este ano. Vamos falar em breve. Calorosamente, Greta. Essa carta, como a primeira, entrou na minha gaveta da minha mesa. Mas desta vez, não ficou escondido. Eu enquadrei porque a justiça final não veio na forma de punição. Foi uma recompensa, ganhou, merecia e inegavelmente a minha. O discurso no almoço parecia desencadear uma onda que eu não esperava. Não apenas em Martin, mas em outros ao meu redor. Pessoas que ficaram em silêncio ou distantes de repente chegaram a se encontrarem claramente pela primeira vez. Mas não estava mais a atenção deles que eu estava procurando. Foi a honestidade deles. E pela primeira vez, eles vieram até mim exatamente isso. Júlia me ligou naquele fim de semana, não com perguntas ociosas ou check-ins de rotina, mas com algo mais pesado em sua voz. "Mãe", disse ela, "podemos conversar pessoalmente?" Quando ela chegou na tarde seguinte, ela estava carregando um álbum de fotos antigo. Era um que eu não via há anos, um que ela deve ter tirado do porão. Sentamos na varanda dos fundos, o ar do outono nítido ao nosso redor, enquanto ela colocava entre nós e abriu em uma página cheia de festas de aniversário, jantares de férias e domingos preguiçosos no sofá. "Eu tenho pensado", disse ela, sua voz baixa, "sobre tudo o que você fez por nós, por papai, para todos nós." Fiquei quieto, deixando-a falar. "Eu acho que não queria ver. Eu assumi que você estava bem porque você sempre parecia bem. E agora eu sou a Liz e você não era. Você estava quieto." Eu assenti. É isso que as mães fazem às vezes. Fazemos uma aparência tranquila. Ela estendeu a mão e segurou minha mão, lágrimas se acumulando nos olhos. "Sinto muito, mãe, por não pedir, por não perceber." Eu dei a ela um pequeno sorriso. "Você estava ocupado crescendo. Eu estava ocupado desaparecendo." Ela balançou a cabeça. "Eu quero te conhecer agora. O verdadeiro você, não apenas a mulher que fez tudo correr bem." Naquele momento, ela voltando ao outro lado da lacuna com humildade e amor significava mais do que aplausos ou reconhecimento público. Estava curando.
Não porque eu precisava que ela consertasse o que havia acontecido, mas porque ela finalmente estava me vendo. Como eu, não apenas como um papel que eu desempenhei. Até o EMTT enviou um texto mais tarde naquela noite. Apenas 2 palavras. Mãe orgulhosa. Isso foi suficiente. Quanto a Martim, ele fez sua própria tentativa alguns dias depois. Foi tentativo, desajeitado, mas claramente um esforço. Eu tenho pensado, ele começou, de pé desajeitadamente na cozinha enquanto organizava flores para o meu jardim, sobretudo. Como eu o tratei, como agi. Eu não disse nada. Apenas deixe o silêncio fazer o levantamento pesado. Eu estava errado, disse ele. Eu não vi o que você estava passando e o tomei como certo. Eu olhei para ele. Sim, você fez. Ele hesitou. É tarde demais. Eu conheci seus olhos. Tarde demais para o quê? Por um pedido de desculpas? Não. Para uma segunda chance de quem costumávamos ser. Talvez. Ele olhou para baixo. Eu só quero fazer parte da sua vida novamente. Eu dei um encolher de ombros gentil. Então você terá que ser uma parte diferente disso, porque não estou voltando para trás. E essa foi a diferença. Eu não estava amargo. Eu não estava com raiva. Eu estava claro. Eu não precisava do remorso dele para me validar. Eu não precisava de uma grande reconciliação. Eu me reconectei, não apenas com as pessoas que eu amava, mas comigo mesmo. Nem todos os finais são altos. Eles não têm linhas dramáticas ou inchaço da música. Como uma página mudando, eles são silenciosos e permanentes. Voltei ao banco do parque, onde chorava algumas semanas após o almoço, imaginando se alguém jamais me veria novamente. Eu carreguei uma garrafa térmica de café de canela e um diário desta vez. Eu sorri enquanto olhei para os patos na lagoa, os mesmos que eu havia soluçado na frente. Eu sobrevivi a algo que costumava me fazer sentir invisível, não porque tudo estava impecável. Eu dei muito sem pedir o suficiente, escrevi meses atrás e abri o diário para lê-lo novamente. Não estou danificado. Eu ainda estou aqui. Fiquei realmente impressionado com a última frase. Eu ainda estou aqui. Não é a mesma senhora que uma vez ouviu o marido criticar sua aparência enquanto estava parado na frente de um espelho do corredor. Não é a senhora que sentou jantares com lágrimas nos olhos e um sorriso. Não aquele que esperou ser valorizado por outra pessoa. Não, eu era uma pessoa diferente agora. A partir dessas rachaduras, alguém construído. Escrever, dar palestras e orientação de mulheres mais jovens que me refletiu me deu muito mais uma vez. Fora do casamento e dos filhos, eu havia criado algo que era todo meu. Em vez de pendurar ao lado da minha mesa como um troféu, a carta emoldurada de Greta agora serviu de linha na areia entre quem eu era e quem me tornei. Martim permaneceu na casa. Vivemos separados, mas não de uma maneira fria. Pouco a pouco, ele começou a mudar. Ele estava ouvindo mais, fazendo perguntas em vez de fazer suposições e lembrando-se de expressar gratidão. No entanto, não era mais sobre ele. Eu me senti inteiro sem que ele mudasse para alguém melhor. A resposta nunca foi isso. Não houve divórcio ou retaliação na conclusão da minha narrativa. A recuperação foi a última disso. A variedade silenciosa. O tipo que não requer público. O tipo que se acumula gradualmente até você acordar e perceber que conseguiu mais do que simplesmente sobreviver. Você recuperou a consciência. Se há uma lição que aprendi, às vezes as pessoas que se preocupam com você param de vê-lo porque não querem mais vê-lo, não porque você mudou. No entanto, isso não implica que você desapareceu. Isso apenas indica que é hora de se ver mais uma vez, abrir seus próprios olhos e ligar sua própria luz. Essa introspecção e essa redescoberta silenciosa foram mais do que suficientes. Foi tudo isso.